Abramos as nossas Bíblias, meus irmãos, na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 24. Diz a palavra de Deus: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Oremos. Ó Pai, nós, Senhor, devemos a cada dia da nossa vida estar aprendendo a leitura da Tua palavra, e o maior exemplo que nós temos é nosso Senhor Jesus. O maior exemplo para seguir. E, ó Pai, nós possamos a cada dia da nossa vida procurar imitá-lo, procurar viver a sua imagem e a sua semelhança, para que possamos andar na tua presença e dentro da tua vontade. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Por melhor que sejam outros exemplos, nós não devemos substituir. Ele é, de fato, aquele a quem nós devemos seguir. Aqui, meus irmãos, o sentido desta palavra exemplo no texto é a mesma palavra que se usa para aquele caderno de caligrafia, caderno do alfabeto, em que o professor nos dava o caderno de caligrafia e o aluno traçava as letras de acordo com o exemplo do caderno de caligrafia, procurando imitar até a perfeição. Nós sabemos muito bem, principalmente as minhas irmãs e os meus sobrinhos, que a marca da caligrafia do professor é muito importante e nos acompanha o resto da vida. Por isso que, num passado, antes delas, elas são mais novas, lá, quando eu fui alfabetizado, existia o caderno, chamado Caderno do Alfabeto, em que alguém escrevia da melhor maneira possível todas as letras do tamanho certo, e que uma das atividades de casa era exatamente escrever várias vezes
várias frases, o mais parecido possível com aquela letra. Então, meus irmãos, o apóstolo Pedro, nesta epístola, movido pelo Espírito Santo, está se dirigindo a todos nós, a todos aqueles que dizem que são cristãos, exortando-os a seguir fielmente todos os exemplos dados por nosso Senhor Jesus Cristo. Na leitura dos versículos 22 a 24, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Aqui nós podemos descobrir e identificar claramente, apenas nestes 4 versículos, quais os exemplos que Jesus Cristo nos dá. Quais os exemplos que o apóstolo Pedro apresenta aqui para que nós possamos seguir. O primeiro exemplo está no versículo 22. O qual não cometeu pecado. Então, nós devemos exigir de nós esse esforço e seguir o exemplo dele e procurar nunca cometer pecado. Nem na sua boca se achou engano, que nós não fiquemos injuriando os outros. Que nós não fiquemos falando mal de ninguém. Que nós não fiquemos falando coisa além do que a Bíblia nos manda falar. Exemplo de santidade. É o primeiro exemplo aqui. Não cometeu pecado, não cometeu dolo, nada disso se achou na sua boca. Nós devemos nos esmerar, nos esforçar, para que nada disso se ache na nossa boca. Santidade, meus irmãos, é sinônimo de pureza. As tribulações, as tempestades, os sofrimentos pelos quais nós passamos podem ser um exercício de purificação de Deus para nós. Nós devemos procurar a purificação, a pureza, a perfeição interior em cada um de nós. Ninguém podia acusar nós, o Senhor Jesus Cristo, de nenhum pecado, de forma alguma. A nossa vida como cristãos, como seguidores dele, como seguidores do exemplo dele, deve ser tentar viver uma vida onde ninguém tenha nada do que nos acusar. João capítulo 8, versículo 46. Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Mesmo antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo,
séculos antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, os profetas de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, já falavam da sua santidade. Veja o que falava o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. É por isso que ele é o nosso sumo sacerdote. É por isso que, em questão espiritual, a nossa vida deve estar dependendo total e completamente de Cristo. Só dele é que nós devemos receber as ordens, os puros ensinamentos para conduzir a nossa vida espiritual aqui no mundo, porque apesar de esse nosso sacerdote, apesar de ter sido tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, ele nunca pecou. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mas não pecou. O próprio traidor, Judas Iscariotes, não acusou Jesus Cristo de nada. Ele deu o testemunho de que, de fato, tinha traído sangue inocente. Mateus 27, 4, registra. Judas Iscariotes dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Ele, arrependido, se dirigia aos algozes de Cristo, que responderam a ele. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo. Uma coisa muito importante, muitas vezes, quando alguns procuram levar uma vida de santidade, se afastam. Esse não é o exemplo que Cristo nos deu. Cristo viveu sem pecado, viveu em santidade, mas ele conviveu intimamente com os pecadores. Marcos 2,15. Na casa de Levi. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos que o tinham seguido. Jesus Cristo convivia com pecadores. Ele foi crucificado no meio de dois ladrões. Ninguém se envolveu tanto com pecadores como nosso Senhor Jesus Cristo e nunca pecou. É assim que nós devemos viver. Devemos nos envolver dando exemplo que ele nos deu
para os pecadores sem nunca pecar? Jesus nos dá um exemplo de caráter puro. Nós que somos seus seguidores, devemos ter um caráter puro. Ninguém deve duvidar do nosso caráter. Nós devemos ter um caráter sem mácula, procurar ter um caráter sem nenhuma mancha. Mas para seguir essa caminhada e ter um caráter sem nenhuma mancha, nós precisamos seguir o exemplo do caráter do nosso Senhor Jesus. Então, nós devemos prestar bem atenção a isso. Estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. Estamos no mundo, mas nada neste mundo nos influencia. Porque o nosso caráter é formado imitando o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos como flores brancas, que estamos no mundo sujo, mas nós continuamos limpos, brancos, puros, sem nos contaminar com as coisas deste mundo. É assim que o cristão imita nosso Senhor Jesus Cristo na questão da santidade. Há outro exemplo aqui no texto, no versículo 23. O qual, quando injuriavam, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele é um exemplo de santidade, mas é também o exemplo de perdão, meus irmãos. Prestem atenção, é também uma área que nós temos muita dificuldade. É perdoar. Jesus nos ensinou a perdoar praticando o perdão. Quando ele era ultrajado, e via de regra, os escribas e fariseus, os saduceus, viviam ultrajando nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ultrajado, ele não revidava o ultraje. Quando maltratado, e como ele foi maltratado, ele nunca ameaçou ninguém. Ele nunca ameaçou revidar qualquer coisa que fizessem contra ele. Via de regra, por incrível que pareça, é comum ouvir daqueles que dizem que seguem a Cristo, mas não seguem o exemplo dele. Como seguir alguém sem seguir o seu exemplo? Um crente jamais deve sair da boca de um cristão a expressão: eu não levo desaforo para casa. Isso é coisa de perverso, é coisa de ímpio. Cristão jamais salvo por Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo as suas pegadas, jamais deve dizer uma expressão pecaminosa dessa. Nunca devemos pensar em tratar os outros no mesmo nível que eles nos tratam, a não ser que eles nos tratem muito bem. Mas se alguém nos trata mal,
nós não devemos revidar no mesmo nível. Este é o exemplo que Jesus Cristo nos dá. A Bíblia nos ensina que há 3 níveis de atitudes nessa área que o mundo toma. O primeiro é a atitude satânica dos filhos do diabo. Pagam o bem com o mal. A segunda atitude, a primeira satânica, que paga o bem com o mal. A segunda atitude é a atitude puramente humana. É aquela que se paga o mal com o mal e o bem com o bem. Isso é humano, isso não é cristão, é humanismo. E o humanismo não se confunde com o cristianismo. O cristão paga o mal com o bem. Paga o mal com o bem. A semelhança, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi ultrajado. Jesus Cristo foi humilhado. E no momento extremo da sua humilhação, do seu ultraje, na cruz do Calvário, ele pediu: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Este é o exemplo que ele deixou para nós. O perdão, meus irmãos, para o cristão, é a coisa mais gostosa de exercitar. É uma terapia espiritual. Porque o perdão derruba barreiras que possam ter sido construídas pelo inimigo. O perdão restaura relacionamentos. O perdão cura feridas. E, finalmente, o perdão traz de volta a verdadeira alegria aos nossos corações. Isso que Cristo nos ensina através da Bíblia e que nós devemos praticar. Assim como Cristo perdoou, nós que somos seus seguidores, somos convidados a perdoar também. Em Colossenses 13:13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra alguém, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também, assim perdoai vós também. Então, hoje à noite nós estamos observando 3 características do nosso maior exemplo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós devemos seguir, que nós devemos imitar. A primeira, santidade. A segunda, perdão. E a terceira, o exemplo de um amor sacrificial. Exemplo de amor sacrificial. Que ele deu na cruz do Calvário, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. A Bíblia, prestem atenção, casais cristãos, a Bíblia usa como exemplo de amor sacrificial a atitude dos maridos cristãos para com suas mulheres cristãs. Em Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mas não é só por nossas mulheres, não. Nós devemos ter o amor sacrificial pelos nossos irmãos. O nosso amor pelos nossos irmãos deve ser ao ponto de, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, nós os sacrificarmos por Ele. Porque o mandamento de Cristo é amai ao próximo como eu vos amei. E Cristo nos amou de tal maneira que se sacrificou por causa dos nossos pecados. O Calvário é a maior definição de amor em ação. É a maior definição de amor sendo praticado que nós podemos ver. É um Deus, é Cristo, autossuficiente, sofrendo a morte de cruz para que pecadores carentes, dependentes, tenham paz com Ele. O amor de Jesus nos constrange. Já preguei sobre o amor constrangedor de nosso Senhor Jesus Cristo aqui. E Ele nos constrange a segui-lo, a seguir cada passo dele, a seguir seus passos em relação ao nosso irmão, em relação ao nosso próximo. É o que está em 1 João, no capítulo 3, versículo 16. Prestem bem atenção. Está escrito na Bíblia, por incrível que pareça. Vocês acham isso uma coisa difícil, fora do comum, mas deve ser comum para os cristãos, porque está escrito na Bíblia. Nós somos obrigados, como cristãos, a seguir esse exemplo. Veja o que diz o texto de 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto. Isso é que o amor é conhecido. E Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Cristo deu a vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Romanos 12, 10.
amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, em vez de estar querendo rebaixar o irmão, desmoralizar o irmão, falar mal o irmão, o cristão prefere honrar o irmão. Nós devemos estar preparados e vivendo uma vida exemplar, seguindo os passos de nosso Senhor Jesus Cristo, honrando os nossos irmãos. Em 1 Coríntios 16, 14. Prestem atenção. Esta é uma regra geral. E o apóstolo Paulo, falando sobre isso, a igreja, ele está repetindo uma regra geral que deve governar o nosso comportamento, os nossos relacionamentos uns com os outros. Veja o que diz 1 Coríntios 16, 14. Todas, não são algumas, mas todas as vossas coisas, tudo que você fizer, sejam feitas com amor. Nada que fizermos sem amor é comportamento cristão. Todas as coisas que o cristão faz, ele faz com amor. Paulo está repetindo esta regra. E como nós dissemos anteriormente, deve governar o nosso comportamento na nossa relação uns com os outros. Para que nós peçamos a Deus que esse seja um dos nossos pedidos principais a Deus. Que Ele encha o nosso coração para que esse desejo de fazer todas as coisas em amor, nos controle. Isto que o maior erro que Paulo estava enxergando na igreja ali em Corinto é o mesmo erro que perpetua por causa da nossa natureza pecaminosa. Qual é o erro? É que nós, via de regra, só nos preocupamos com os nossos próprios interesses. E todas as coisas que nós fazemos egoisticamente. Nós fazemos pecaminosamente. Quando devemos seguir o exemplo de Cristo e fazer com amor. Que nós, de fato, não negligenciemos nunca o nosso interesse pelo bem dos outros. Que nós sempre estejamos preocupados com o bem dos outros. Olha, meus irmãos, isto faz de nós as pessoas mais abençoadas deste mundo. Comece a praticar, a fazer as coisas, todas as coisas com amor, e você vai ver quão abençoada vai ser a sua vida a partir de agora. Você vai parecer um estranho neste mundo. As pessoas vão olhar para você como se você fosse um tolo. Até dentro da igreja. Até entre colegas pastores. Muitas vezes, quantas vezes nessa reunião alguém diz, pastor Silas, o senhor é um tolo.
Só devia aproveitar essa oportunidade para dar o troco. Isso é do diabo. Era o que eu chamava o irmão e colocava a Bíblia e ele ficava de boca aberta, mas continuava com a expressão como se eu fosse tolo, mesmo besta. Por quê? Meus irmãos, nós devemos ter cuidado às igrejas dos nossos dias, em vez de prestar atenção os valores santos que nosso Senhor Jesus Cristo tem, como eu disse na mensagem de 15 dias atrás, invertido os valores. Nós não fomos chamados para ser servido pela igreja, mas nós fomos chamados para servir a igreja. E como servos uns dos outros, lavando quando Cristo lava os pés dos seus discípulos, ele está nos dando exemplo. Em vez de dando pancada nos nossos irmãos, nós devemos lavar os pés uns dos outros. Então, meus irmãos, assim como aquele caderno de caligrafia, o caderno do mestre era copiado bem direitinho pelos alunos, nós, discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos copiar a sua vida e procurar copiar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo através das nossas atitudes. Em cada momento da nossa vida, afinal de contas, nós somos seguidores de Cristo ou não? Seguidor imita aquele a quem ele segue. E nós só somos verdadeiros seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo se nós seguirmos o seu exemplo. Portanto, meus irmãos, sigamos o exemplo de Cristo, o exemplo de santidade, o exemplo de perdão. Vejamos como uma grande oportunidade de exercitar o amor que Cristo tem por nós, exercendo o espírito de perdão para com um irmão que fraquejou e que precisa de uma ajuda para se levantar. E o irmão que está ferido, que precisa de cura espiritual, por que não tratarmos desse irmão que está ferido para que ele seja curado e venha curado e forte, voltar a fazer parte do exército de servidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Sigamos o exemplo de Cristo em santidade, em perdão, em amor sacrificial. Amar somente aquelas pessoas que nós achamos naturalmente simpáticas e nos agradam, nós devemos olhar não pela nossa visão. Nós devemos agir não apenas pela nossa visão, mas pela visão de Deus. E Deus ama todo. E nós também devemos. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que é o único mediador entre Deus e os homens. Vamos